Gravado. Opa, Boa tarde, amigo. boa tarde, boa tarde. Tudo Como é que bem? está? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Ah, que Bem, bom. na minha cidadezinha aqui, ó. Essas coisas eu vou querer saber bem detalhadamente. Quem é você? De que mundo você veio? Tenho muitas curiosidades e muitas perguntas para te fazer. E também me coloco à disposição para o que você achar que tiver curiosidade de saber ou qualquer novidade que eu possa colaborar nas suas, no seu entendimento para que a gente possa vir aí desenvolver um trabalho bem bacana, bem que traga, né, retorno para mim, traga retorno para você, traga retorno para todos nós. Então, eu vou fazer o seguinte, irmão. Eu tava pensando assim, ó, se você concordar com essa dinâmica. Eu vou fazer para você uma apresentação do que eu estou envolvido, tá? Entendi, E entendi. daí depois que eu fizer a minha, daí você faz a sua e depois a gente vê aonde que essas duas se encontram, Tá bom, no que dá para juntar esses dois pensamentos. tá. Eu vou fazer um. Vai bater a porta. Bateu. Eu vou fazer. Você tá me vendo bem e ouvindo bem? Tô te vendo bem, ouvindo muito bem. Só vou Tá? pedir para. Vai chegar um momento que minha esposa e meus filhos vão chegar, vão pedir para eu abrir o portão. Então, naquele momento eu vou sair para abrir o Tá. portão para eles. Tranquilo, tranquilo. Então, meu nome é Luiz Antônio. Eu tenho 67 anos. Sou natural da cidade de São Paulo, aqui na capital de São Paulo. Hoje eu estou morando no interior. E sou aposentado. E durante a minha vida toda eu sempre tive envolvido aí com causas, e desde causas políticas partidárias até causas voltadas à nossa etnia, à nossa afrocentricidade, à nossa afrodescendência, ao problema racial no Brasil, né, ao problema do racismo no Brasil. Sou palestrante, contador de história, já fiz várias atividades aí ligados a ações e movimentos sociais. Aí, o que aconteceu? É uma coisa bem datada, ela tem data. Chegou em maio de 2019. Até então, eu estava já aposentado, que eu me aposentei em 2015, daí mudei para o interior. Agora eu moro em Registro. É uma cidade que fica a 187 quilômetros de São Paulo. Fica entre São Paulo e Curitiba, aqui, Uhum. Paraná. Sul, na região sul do Brasil. Então, daí quando eu me aposentei, o que eu resolvi? Eu falei assim, o seguinte, ó, assim que eu me aposentar, ou eu vou para a praia, ou eu vou morar no interior, que eu queria sair de São Paulo, porque São Paulo é um inferno, não sei se você conhece, mas São Paulo é terrível demais, é loucura total. Como eu me aposentei, falei, não, agora eu vou, né, vou procurar. Daí, coincidentemente, a gente acha que é coincidência, né? Mas a gente, é outra história aí, né? A gente acha que é coincidência as coisas, mas não são, né? E daí o que aconteceu? Eu vim parar nessa cidade aqui de Registro, que fica no Vale do Ribeira. E aonde que está o problema que essa cidade me apresentou? É uma cidade tipicamente de colonização japonesa. Aqui é tudo já, parece que você está no Japão aqui, rapaz. Aqui é nome de rua, nome de escola, nome de praça, nome de prédio, é tudo japonês aqui. É tudo da colônia nipônica, né? E daí o que aconteceu? Eu não vim para cá com esse objetivo, mas quando eu cheguei aqui eu me senti
tão estranho aqui que me reacendeu todo aquele furor que eu pensei que eu ia ficar na rede dormindo o dia inteiro. Mas eu cheguei aqui e falei, não dá para. Parece que eu estou em outro país, caramba, eu estou dentro do Brasil, né? Não tem sentido a gente estar numa cidade que é toda japonesa. Daí eu fui procurar com outras pessoas, né, afrodescendentes, para como é que é na comunidade aqui, né? Como é que vocês se comportam? Não, aqui é assim, sempre foi assim. Falei, pá, mas sempre foi assim, alguma coisa está errada, né? Eu acho que nós estamos no Brasil ou estamos no Japão? Parece que a gente está no Japão, né? Então, eu comecei a ficar meio, vamos dizer assim, comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar nervoso com o negócio, daí comecei a agitar, daí fui atrás de um, atrás de outro e, infelizmente, a comunidade afro-brasileira aqui é totalmente absorvida pela colônia japonesa. Então eles são totalmente inertes, não reagem. Você vai falar para eles, mas vamos tomar uma atitude? Não, aqui é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Daí chegou uma hora que eu falei, não dá, né? Daí comecei a montar um coletivo aqui com uma meia dúzia de pessoas, de afrodescendentes, mas eles até que tentaram fazer alguma coisa. Talvez entre a massa toda eles são os que estão um pouquinho menos absorvidos pela colonização japonesa, pelo domínio japonês, mas também não conseguimos andar além disso, porque você pega uma comunidade que não é pequena, que tem quase 60 mil pessoas, não dá para você contornar com 6 pessoas, né? Não dá para você mobilizar e fazer sempre os mesmos 6 correndo atrás, não dá, né? Ainda mais tendo um critério de voluntariado, de boa vontade, daí as pessoas começam a dispersar e foi isso que aconteceu. Daí eu peguei e dei uma parada nesse movimento, né? Daí eu parei com esse negócio. E daí o que aconteceu? Daí eu continuei fazendo palestras, como sempre fiz, palestras em escolas, tal, falando sobre racismo, falando sobre as leis de abolição, a diáspora, dia da consciência negra, falar sobre zumbi, aquelas coisas que, não sei se você tem conhecimento como é que funciona aqui no Brasil, mas nas épocas de datas, nessas datas eles lembram da gente, né? Só lembram da gente nessas datas, né? Só para comemorar. Passou isso aí, volta tudo ao normal. Daí o que aconteceu? Chegou uma hora que eu falei assim, ó, não vou fazer mais palestra não. Eu vou parar com esses negócios aí, vou ficar na minha, vou ficar sossegado. Daí o que aconteceu? No dia 3 de maio de 2019, por isso que eu falei para você que é datado o processo. 3 de maio de 2019, eu dormi tranquilo, estava dormindo, né, de manhã, estava dormindo, acordei assim, sem nada, sem nenhuma preocupação, nada que me desse, falar assim, pô, foi por causa disso, não foi. Simplesmente eu acordei com uma ideia assim, com a leitura que eu fiz da mão, não me pergunte por quê, tá? Eu falei assim, ó, nós vivemos no país mais racista do mundo, tá? Com a mão apontando assim. Nós vivemos no país mais racista do mundo, um país que nos maltrata, que não nos respeita, que nos diferencia. Só que tem uma questão, tem 3 dedos apontando para mim, perguntando o que nós estamos fazendo por nós. Tá? Então estamos dando toda uma energia num dedo só, sendo que tem 3 apontando para a gente, perguntando, e o que vocês estão fazendo por vocês? Né? Então naquele momento eu li assim, tá, o Brasil, e o que eu estou fazendo por mim? Eu li dessa forma. Mas daí eu falei assim, poxa, daí eu comecei a pensar nessa questão. Essa metáfora da mão assim, marcou na minha cabeça, logo quando eu acordei. Falei, caramba, nós somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros, né, no Brasil. É a maior colônia, vamos dizer se pode chamar, é a maior colônia afrodescendente fora da África. Tá? E se você pegar esse montante e colocar dentro do continente africano, só a Nigéria tem uma população maior que a nossa. Em lugar nenhum do mundo tem a quantidade que nós temos. Mais de 100 milhões de afrodescendentes, somos 56% da população brasileira. Se você colocar na escala de populações dos países do mundo, nós estaríamos correspondentes ao 12º país do mundo. População que Inglaterra não tem, França não tem, Itália não tem essa população que nós temos aqui só de afrodescendentes. Então, espera aí, isso é uma potência. Isso é uma potência. A questão é como fazer isso virar força. Como transformar isso em energia. Né? E daí eu fui somando, pesquisando, eu falei, daí eu me lembro, daí coincidentemente... Novamente, né? As coincidências que a gente acha que são coincidências. Daí eu vi uma entrevista de um rapper americano que ele fala assim, que os norte-americanos têm uma grande inveja dos negros brasileiros,
né? E daí o repórter pergunta para ele, mas qual que é a inveja? São as mulheres, as praias? Qual que é a inveja? Ele falou assim, não, a grande inveja que os afro-norte-americanos têm é o fato de vocês serem 56%. Porque lá eles são só 14%. E eles só conseguem prefeitos, senadores, governadores, juízes, prefeitos, pessoas ricas, pessoas na fora. Eles conseguem muito pouco. Se eles fossem 56%, eles dominavam o país todo. Né? Daí eu pensei comigo, só que eles tinham que levar para lá 56% de brasileiro. Não é diferente, é diferente, né? Talvez o que vocês fazem lá com 14%, com 56% que se trocasse, vocês não fariam, porque aqui nós somos totalmente dominados. Nós somos totalmente colonizados, né? Então daí eu fui começar a construir essas coisas. Daí eu fui pensando assim, daí eu fiquei pensando e mexendo na minha cabeça, calculando. Falei, puxa vida, 100 milhões. É mais do que 100 milhões, mas vamos supor que seja 100 milhões. Se cada um doar R$1 e a gente montar uma organização, a gente vai ter uma arrecadação mensal de 100 milhões por mês. 100 milhões entrando no caixa todo mês. Se a gente levar isso para R$5, nós vamos ter 500 milhões entrando de caixa todo mês. Cara, isso não é pouco dinheiro. Isso não é pouco. Isso é muito dinheiro. E daí você começa a pensar em todas as outras etnias, os japoneses, italianos, alemães, portugueses, russos, judeus, todos eles eles fecham em organizações. Todos eles são fechados em organizações. Você não vê passeata de japonês, você não vê passeata de judeu pedindo Bolsa Família, você não vê passeata de italiano, você não vê passeata de português. O único povo que faz passeata aqui dentro é o afro-brasileiro, para pedir as coisas. Né? Então eu falo assim, puxa vida, você pega a colônia japonesa, eles têm 50 milhões, vai? Tem 50 milhões, que é metade do que o nosso, talvez, acho que nem isso, acho que até menos. Não tem nenhuma etnia aqui dentro do Brasil que tem o número que nós somos, nós afrodescendentes. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não faz sentido. Faz sentido. Como é que as outras... Você fala assim, daí você vai falar com algumas pessoas e fala, mas é que quando eles vieram para cá, eles receberam terra. Não, isso é justificativa. A gente não pode ficar usando essa justificativa o tempo todo. Tá? Isso aconteceu? Aconteceu. Pô, mas aconteceu há 500 anos atrás. Ou menos que seja, aconteceu há 200, 300 anos atrás. Hoje nós temos condições de fazer sim. Só que ao invés de fazermos, a gente fica repetindo essas mesmas justificativas. Né? Racismo estrutural, racismo institucional, matou jovem no shopping, matou jovem no cinema, é o racismo aqui, e a gente pergunta assim, tanto é que eu lancei um livro, vê se você consegue ler o nome desse livro. O que estamos fazendo por nós, sim. Isso, eu lancei esse livro aqui. O que nós estamos fazendo por nós, além de reclamar, que a gente só reclama. Então o problema que eu quero, que eu acabei chegando, daí fui conversar com umas pessoas, comecei a conversar com um, com o outro, o pessoal falou, pô, não é que é verdade, cara? Com essa quantidade que nós somos aqui, se nós montarmos uma organização, a gente não precisa pedir nada para ninguém. A gente não precisa nem participar de edital, é só montar uma organização com associados direitinho, administrativamente correto, fazer um negócio com transparência e a gente se organizar, a gente constrói de hospital, a gente constrói escola, constrói universidade, constrói cemitério, constrói empresa, shopping, a gente constrói o que a gente quiser. É só se organizar. E aí comecei a conversar com as pessoas começaram a concordar comigo. Não, de fato, é isso mesmo. É possível. Isso nós estamos falando a R$1. Se você levar para R$5 por mês, R$10 por mês, R$20 por mês, a arrecadação fica uma coisa bem expressiva, né? Que nos possibilita criar muita coisa. Então foi dentro desse contexto que eu criei uma organização chamada Conebras, né? Que é a Confederação dos Negros do Brasil. Baseado nessa ideia, reunir forças para construir, sem pedir nada para ninguém e sem usar de justificativas. Então, dentro da Conebras, tem normas do tipo, na Conebras nós não falamos de racismo, nós não falamos de crimes, nós não falamos de assalto, nós não falamos de extermínio, esses assuntos não. Não é que eles não precisam ser falados, só que tem 500 movimentos falando disso. Então, eu não ia criar uma organização a mais para falar a mesma coisa. Então, você quer falar sobre isso, meu irmão? Eu te incluo em 500 grupos de WhatsApp que falam sobre isso daí. Carta de repúdio, fazer passeata porque a Bolsa Família veio menos, tinha que vir, ao invés de 250, tinha que vir 255. É humilhante.
É humilhante. Então, não, na Conebras a gente não vai partir por essas linhas, tá? Não vamos condenar quem está. Quer ficar fazendo, tudo bem. Todas as frentes são válidas, todas as lutas são válidas. Tá? Só que a Conebras, o foco que nós optamos é o seguinte: construir 5.000 creches. Da creche Conebras até a Universidade Conebras. E a partir daí é o que eu chamo que nós vamos ter efeitos colaterais. A hora que a gente começar a criar desde o berço as crianças com uma mentalidade onde ela vai compreender que a sua descendência não começou na escravidão, que a sua descendência é inicial da humanidade há milhões e milhões de anos atrás, e com impérios riquíssimos, com riqueza, cultura, que tudo que existe hoje, se você tirar a África da história, não vai existir. Então é outra construção moral, outra construção de consciência que nós queremos fazer, mas a partir do berço. Começar lá no berço. Daí vai ter os efeitos colaterais que eu digo, né? Você vai chegar nas famílias, você vai chegar nos jovens já mais adolescentes, você vai, a partir daí, o nosso jovem, eu vejo assim, as nossas crianças, nós não vamos educá-las e depois perguntar assim para ela, o que você quer trabalhar em qual empresa quando crescer? A pergunta não vai ser essa. A pergunta vai ser, qual a empresa que você vai ter? É outra pergunta. Então é isso que nós queremos. Então é o que eu chamo de efeitos colaterais. Quando essas crianças começaram no berço, chegaram lá para os seus 16, 17, 18 anos, eles não estão aprendendo como é que se trabalha em escritório, eles estão pensando qual empresa que eles vão abrir. E aí, isso vai gerar uma nova sociedade. E por consequência vai interferir na sociedade geral. É inevitável isso. Já tem alguns contatos já que eu já consegui. Essa ideia da Conebras já está em Angola, Luanda, Paris, Berlim, Los Angeles. Já está assim. Mesmo jeito que eu estou conversando com você, eu já conversei com pessoas assim, sabe? Desses lugares. Então a ideia da Conebras já está muito longe. No sentido de territorial, já está bem longe. Mas ainda estamos fechados. Se você falar assim para mim, como é que eu faço para me associar à Conebras? Eu falo, ainda não. Ainda não. Porque a gente ainda está se organizando internamente. E a organização interna passa pela necessidade que eu fiquei sabendo da sua existência. Nós que estamos dentro da Conebras, nós também somos vítimas da construção social do Brasil. Então, simplesmente, a gente tem um estalo a mais. A gente tem uma luta a mais, ou uma missão a mais, mas nós também sofremos do mesmo mal. Do complexo de inferioridade, do racismo, de entrar num mercado ou de entrar num restaurante, você sabe que as pessoas estão te olhando. Tá? Então, a gente tem que fazer um trabalho para que nós, internamente, nos depuramos, sabe? Depurar, assim, sabe? Nos libertemos disso. Porque da mesma forma que eu tenho consciência que as nossas crianças vão aprender lá desde os milhões de anos atrás, eu também aprendi a partir da escravidão. As pessoas que estão dentro da Conebras, todas elas não conhecem nada da escravidão para trás. Então a gente é um, eu falo assim, vocês são doidos que nem eu. Tá? Eu consegui reunir algumas pessoas loucas, que acreditam que existe alguma coisa, não sabe o que, mas acreditam que tem alguma coisa antes. E é aí que, se Deus quiser, você entra, né? Tá? Para dizer o que tem antes, para nos dar base, para nos dar sustentação, para que a gente possa sair por aí para falar para esses 100 milhões que de fato nós somos filhos de reis e rainhas e de pessoas históricas e de reinos. Tá? Porque a gente está tentando acreditar nisso, porque a gente não sabe. A gente acha que tem, entendeu? Mas a gente não tem essa convicção, porque todo o nosso ensinamento, toda a nossa criação é dizendo que nós não fomos nada. Que nós não temos nada para trás, nem nome nós temos. O teu nome, eu até marquei aqui para me perguntar o que significa o teu nome. Tá? Mas eu me lembro muito bem da história do Cassius Clay, não, do Malcolm X, quando ele usa o X no nome. Né? Eu já vi versões explicando isso, porque ele alega que Malcolm não é um nome africano. Né? Então, quando ele coloca X, justamente para reivindicar a origem africana do nome dele. Não é aquilo, é um X, não é aquilo. Chamam ele de Malcolm, mas não é aquilo o nome dele. Né? Então, o meu nome é Luiz Antônio Silva. Eu conheço um pouquinho da história. O que significa Luiz Antônio Silva? Significa que eu pertencia à família Silva.
E a família Silva não é nome africano. Silva é nome, sabe o quê? Português, sabe o que é? Então, a minha geração, a minha ancestralidade pertenceu à família Silva. Isso é humilhante, velho. Isso é complicado para a gente conviver com isso. Daí eu converso de vez em quando com meu velho pai, meu pai fala assim, olha, você vai mexer com coisa que é melhor ficar quieto. Tá? E eu entendo por quê, porque conforme você vai revirando as coisas, vai te dando um pouco de revolta. Né? Você fala, putz, por que fizeram isso com a gente? Né? Só que ao mesmo tempo eu entendo que o passado não tem como você mudar. Se a gente for ficar preso no passado, a gente não olha para o futuro. Tá? E aí a gente vai ficar o tempo todo, como existem aí movimentos negros que estão aqui no Brasil há mais de 40 anos, você pega o discurso dele agora, ele está falando sobre racismo. Você pega o discurso dos líderes deles de 30 anos atrás, ele está falando sobre racismo. Falando sobre a mesma coisa. Tá? Então é isso que a gente quer fazer, sabe? A gente quer sair desse círculo vicioso por uma tangente e falar assim, ó, opa, nós vamos falar sobre outra coisa. Nós vamos construir o futuro, a gente quer saber do passado, mas não para ficar preso no passado. A gente quer olhar para frente. Né? E a gente tem potencial para isso. Então, resumidamente, é isso que a gente está fazendo, com muita luta, todos voluntariados. Hoje nós temos com cerca de 60 voluntários dentro da Conebras. Difícil trabalhar com voluntário, não sei se você tem alguma experiência assim, tá? Porque é um turnover muito alto. Né? O pessoal fica, sai, entra outro, chega outro, tem que começar de novo, não tem continuidade. Mas a gente tem um fundamento dentro da Conebras que é o seguinte, por nós termos um movimento, ou estarmos criando uma missão, inclusive eu falo isso, que a Conebras não é movimento, a Conebras é uma missão. Tá? Quem entra é missão que vai pegar, é missão, não é movimento. Então eu falo assim, que quando a gente pega a Conebras para fazer, é melhor você não... Você tem que ter duas coisas em sua mente. Se você tem orgulho, se você tem brio, tá? É melhor você não saber da Conebras. Deixa eu só abrir o portão para esse povo Tá. rapidinho, você permite? Okay. Prontinho, vamos. Oi. Então, eu tenho dito isso para algumas pessoas, sabe? Ó, dependendo como é a sua personalidade, é melhor você não saber, entendeu? Porque dependendo, se você tiver sangue no olho, é melhor você não saber, porque ela vai te contaminar, daí você passa a pensar nela 24 horas, porque é isso que tem acontecido com as pessoas que entram para dentro da Conebras. Ela contamina. E é uma ideia tão simples, mas tão simples, que daí eu falo o seguinte, talvez até uma parte que eu pulei. Quando eu falo do sonho, não é um sonho, porque eu estava acordado quando eu tive essa imaginação, né? Essa ideia da metáfora da mão assim. Então, ela é muito simples. E quando eu falo que ela é muito simples e eu não fui dormir pensando nisso, então eu falo que ela é uma sugestão espiritual. Tá? Ela foi uma sugestão espiritual. E pela própria simplicidade tem tudo a ver com as características espirituais. Que são simples. São muito simples. Nós que complicamos, mas as ideias que vêm da espiritualidade são extremamente simples. E o tamanho desse projeto, que já chega de um tamanho gigante desse tamanho, ela só pode ter vindo mesmo da ancestralidade.
porque é um projeto muito grande. Já a Conebras chegou grande, chegou assim, ó, puf, chegou muito grande. E a gente tem que construir esse projeto a longo prazo, sem pressa. Eu falo que é uma corrida de bastão. Até onde a gente conseguir levar, ótimo. Os outros têm que continuar a partir dali. Né? É uma corrida, nós temos 500 anos para reverter, só aqui no Brasil. Já fiz contatos, por exemplo, com Angola, e fiz uma live com o pessoal de lá. O pessoal falou, como é que a gente faz daqui para ajudar vocês? Eu falo, tá, mas vocês são quantos aí? Se não me engano, você falou que é 40, 50 milhões. Eu falei, pô, aqui nós somos 100. Quem tem que ajudar quem? Faz sentido, né? Então, cria isso, pega a ideia e faz igual aí, entendeu? E assim que nós pudermos, nós que temos que ajudar vocês. Nós somos o dobro da população de vocês. Então, essa partida que a gente quer fazer, essa pegada, essa batalha, é um trabalho que, por própria coerência, por nós termos uma missão de afrodescendentes para reverter uma tendência de 500 anos, onde se iniciou na escravidão e na exploração da mão de obra afro-brasileira, nós não queremos construir a Conebras para explorar a mão de obra brasileira. Então, nós não queremos que ninguém dentro da Conebras trabalhe de graça. Então, está dentro do contexto da Conebras que todos nós seremos remunerados. Tá dentro do estatuto que já está pronto. Todos nós seremos remunerados. Só que a gente tem que entender qual que é o processo de construção da Conebras. Ela está alicerçada em 100 milhões de associados. Esse é o nicho. Tá? Essa é a mina de ouro. Tá? Se eu falar para você que numa montanha tem ouro, você só vai ficar rico se você cavar. Né? Ficar olhando para a montanha, ninguém vai te dar casa, terreno, só olhando para a montanha. Então, nós temos uma mina de ouro que somos nós mesmos. Só que a gente tem que cavar esses associados, trabalhar a desconstrução deles. Por quê? Quando o próprio... Olha que coisa engraçada, eu vou falar uma coisa para você que talvez você achar muito estranho, ou talvez até já saiba disso. Quando você cria uma organização do porte da Conebras e você vai falar para a comunidade afro-brasileira, e se eu for falar, eles não acreditam muito. Agora, se for uma pessoa branca falar, eles aderem. É assustador isso ou não é, velho? Mas isso é processo de uma construção. Entendeu? Então a gente tem que desconstruir tudo isso, né? Até para que eles mesmos acreditem que nós somos capazes sim. Né? A gente não precisa pôr um presidente branco na Conebras para que eles possam se associar. Então até isso a gente vai ter que desconstruir. Meu irmão, vamos se associar sim. Eles vão falar, mas você eu não confio. Mas não confia por quê? Você está partindo do ponto que eu sou desconfiado. O que eu fiz, né, para você não confiar se você nem me conhece? Então você já parte do ponto que eu estou errado, sem me conhecer. Né? Então dá pelo menos uma chance. Né? Vamos fazer junto. Entra aqui, vamos conferir, vamos trabalhar juntos, vamos construir juntos. E quando a gente tiver esse processo de associação feito, com volume que gere recursos, então aí sim nós vamos ser remunerados, porque faz parte do nosso conceito de não explorarmos a nós mesmos. Mas a gente tem que ter essa paciência. Então, algumas vezes, alguns já perguntaram, mas o que eu ganho com isso se eu entrar na Conebras? Eu falo, irmão, faz ela nascer primeiro. Espera ela nascer. Você já quer saber o que ela pode te dar se ela nem nasceu ainda? Né? Então se associe, faça ela nascer, acompanhe o crescimento dela, eduque ela, lapide, né? Acerta. Ela vai chegar a um ponto que ela vai te dar a contrapartida, ela vai te dar retorno. Mas ajude ela a crescer primeiro. Então, meu irmão, é essa a loucura que eu estou envolvido. Com muito prazer, 24 horas pensando na Conebras. Para mim é uma missão, e todos nós que estamos dentro da Conebras hoje, eu falo, é missão. Temos mais de 60 voluntários dentro da Conebras, mas não foge muito de outros movimentos. Todas as reuniões que nós fazemos são sempre as mesmas 10, 15 pessoas. Eu procuro falar para eles, não critique ninguém, porque nós somos vítimas de um processo. Nem todo mundo consegue se libertar disso. A maioria das pessoas prefere continuar pedindo e esperando a Bolsa Família, esperando a assistência do governo, do que falar assim, vamos bancar a Conebras e virar para nós? Quem sabe daqui a um tempo a gente tem a nossa própria financeira, nosso próprio banco, nosso próprio hotel, nossa rede, nossa empresa de avião, nossa empresa... Marcus Garvey, você deve saber disso, que você é um professor. Marcus Garvey, em 1920,
teve navios em 1920. É uma vergonha nós pensarmos que a comunidade afro-brasileira não tem uma frota de táxi para dizer que é dela. Em 2021. Alguma coisa está errada. É a pergunta que eu sempre faço. Alguma coisa está errada. Meu irmão, é isso. Passa a palavra para você, fica à vontade aí para você se apresentar, fazer perguntas. Olha, eu agradeço muito pelo convite, agradeço bastante pela oportunidade da gente estar conversando aqui, porque, como você já deve saber, eu sou novo, muito novo, então é uma relação, é uma conversa de pai e filho que a gente está tendo aqui, porque eu, apesar de estar no Brasil há uma década, eu não diluí as minhas raízes dentro como eu vou dizer, das facilidades que a modernidade ou a pós-modernidade oferece para você olhar quem é seu pai ou quem pode ser seu avô e começar, tipo, tratar essa pessoa como se fosse seu amigo de rua, não é? E então eu queria agradecer bastante e parabenizar por ter tido e construído, né, como eu vou dizer, caminhado um pouco no sentido de liberar a mente e liberar também o coração, apesar disso doer bastante no coração. Para ser muito sincero, eu teria adorado ter junto comigo aqui dois irmãos de caminhada com quem eu trabalho bastante na internet, a gente conversa bastante. Mas se nós quatro nos reunimos aqui, a gente não vai sair daqui antes de amanhã. Então, era melhor mesmo só eu ter vindo. E eu sou Senapon, né? Meu primeiro nome é Senapon, e eu vim do Benin. Benin é o território onde tinha o antigo reino de Dahomey. Então, eu sou fã, ou seja, eu sou da etnia que fundou o reino de Dahomey, né? E mais especificamente do clã dos Huebonu, porque é muito profundo, né? A gente tem o país, a gente tem as etnias, a gente tem os clãs, a gente tem as famílias, não é? Então, eu tô no Brasil há uma década, né? Eu vim em 2012 para estudar, fazer o mestrado em educação, fui formado em geografia, e aí eu tive a oportunidade de ir para a França, entre a França e o Brasil, e eu escolhi o Brasil. Porque eu gostava bastante desde as aulas de história, de geografia, ouvir falar do Brasil, apesar do dentro de ouvir falar do Brasil dentro do contexto da escravidão e tudo isso, mas é um país que eu já gostava. Depois, por causa do esporte também, porque eu fui jogador semiprofissional, então sempre em Copa do Mundo, depois das seleções africanas, os africanos torcem bastante para o Brasil, entendeu? E aí eu escolhi o Brasil, vim para o Brasil, fiz o mestrado, voltei, regressei ao Brasil de novo para fazer o doutorado. Durante o doutorado, acabei casando com minha esposa, que é de Juiz de Fora aqui, que é a cidade em que eu vivo, que, aliás, foi minha aluna na faculdade, quando eu era professor substituto na Faculdade de Educação, da UFJF. Então, depois, como eu tenho uma família aqui, não posso arrastar minha família assim para dizer vamos para casa. Se fosse sozinho, eu já estava em casa, provavelmente, eu já tinha voltado para o Benin. Mas depois do doutorado, eu decidi, primeiramente eu fui para o Equador para trabalhar numa universidade pública lá só que eu só consegui ficar 2 meses e pouco. Meu sogro tinha falecido no período em que eu estava lá, minha esposa caiu em depressão, eu não estava também lá, estava muito complicado, aí pedi demissão e voltei para o Brasil. E aí, desde então, eu tomei a decisão de empreender. E eu falei para mim mesmo, no máximo, se eu trabalhar por outra pessoa, seria talvez ter um cargo de concursado durante um tempo, enquanto meus empreendimentos se solidifiquem e eu pedir as contas novamente. Foi aí, quando eu estava voltando do Equador, ou quando eu ainda estava no Equador, que eu criei meu perfil do Instagram. E eu não busquei longe, eu só puxei do que eu fiz na tese, que é
ter entendido que há uma demanda, porque minha tese me colocou em contato com professores de história, tipo, de educação básica, e a tese foi sobre como o cinema africano pode contribuir para a abordagem de história e cultura africana em sala de aula. E aí foi nesse momento que eu enxerguei um pouco das dores de professores de ter acesso a conteúdo que não seja estereotipado, conteúdo que seja atualizado. Por quê? Porque a história do continente africano já foi ou está sendo reescrita a grande passo, a passos largos pelos próprios africanos, entende? E queira os europeus ou os não, está sendo reescrito. E um cara que reescreveu nossa historiografia, se eu posso ousar dizer assim, foi o professor Cheikh Anta Diop. Uhum. O professor Cheikh Anta Diop reescreveu, literalmente, não apenas a história africana, mas ele mostrou para a Europa que a história africana é a história da humanidade, que nós somos os únicos povos que podem contar a história de todos os povos que existem na Terra, sem medo, porque todos partiram de lá em um determinado momento. Certo. Então, quando você lê, é impossível você ler o professor Cheikh Anta Diop. É impossível você saber de forma profunda a história africana e se resumir à escravidão ou achar que, cara, você não tem outra possibilidade. Então, foi assim que antes de começar a produzir conteúdo no Instagram, eu fui lá buscar um pouco o que as pessoas já estavam fazendo. Deixa eu ver um pouco o que tem aqui. Eu prometo para você, eu revirei Instagram muito, busquei bastante, e todos os perfis, na maior parte do tempo, falava no máximo de racismo estrutural, só isso. Aí eu falei, cara, inclusive foi por isso que até hoje eu tenho dificuldade em fazer parceria com perfis de pessoas negras brasileiras para a gente fazer live no meu perfil ou para eu ir lá no perfil da pessoa. E às vezes pode soar como arrogância da minha parte, mas não é, porque nosso discurso não se encontra. Não se encontra. O diálogo, ele é muito conflituoso. Por quê? Porque eles me pedem uma postura que eu não posso adotar, né? Quando você estuda profundamente a história africana, você entende que foram nossos ancestrais que ensinaram para os outros povos como é viver e o que é amor. Então, não foi porque dentro de uma margem de 300 mil anos de história, a gente chegou a ocupar uma posição de objeto que quando a gente começa a pensar em se levantar, em se reerguer, a gente tem que adotar uma posição que coloque as outras pessoas na posição que a gente ocupou. Por quê? Porque a ancestralidade nos diz que a ancestralidade não é só sobre o passado e sobre as dores do passado, é sobre a geração que está por vir. Então, é sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Então, se eu fizer a mesma coisa que eles fizeram comigo, com eles, logicamente, os filhos deles, a descendência deles vai querer vingar. Porque o sangue europeu é muito vingador, ou vingativo, como se diz. Vai querer vingar. E justamente isso que orientou Nelson Mandela na África do Sul, para que quando os negros tomaram o poder, não repetiram o que os africanos os fizeram com eles. Entenderam? Entendeu? Então, quando eu entendi isso, eu percebi o seguinte: quanto mais eu repetir que eu tenho que viver eu contra a outra pessoa, eu estou criando e atualizando a outra pessoa dentro de mim o tempo todo. Eu não me liberto dessa pessoa. Então, a questão é, eu estou vigilante, tipo, eu estou ligado ao racismo. Eu estou ligado para que, se eu cair, eu passar por episódio racista, que eu possa reagir. Que eu não possa dizer, olha, não é isso. Eu não, tipo, educar meus filhos sobre isso. Mas, por outro lado, eu tenho que entender que o meu objetivo é que o sujeito racista deixe de se tornar racista. Como é que eu quero que esse sujeito deixe de se tornar racista se eu não parto do pressuposto que ele pode deixar de ser racista? Você está entendendo? Uhum. Então, como é que eu vou lutar e eu ligo minhas próprias mãos e dizer que eu quero lutar? Né? Se uma mãe tem 10 filhos, ele sabe que alguns dos filhos deles, alguns são desonestas, roubam.
matam. Essa mãe, por incrível que pareça, dói, ela acredita que os filhos dela podem mudar. E ela reza, ela faz tudo o que ela precisa fazer, acreditando que, poxa, que meu filho pode mudar. Por quê? Porque ela tem essa primeira confiança, né? Então, quando eu descobrir isso, que as pessoas meio que estão querendo alguma coisa e ser o contrário ao mesmo tempo, eu falei, cara, tá difícil. Tá muito difícil. Por quê? Primeiro, a maioria das pessoas tem, isso eu reconheço, a consciência negra, ela tá aí. Uma coisa que a militância negra brasileira conseguiu ao longo desse tempo todo é trabalhar que as pessoas cada vez mais desenvolvessem consciência negra. Só que as pessoas estão desenvolvendo consciência negra sem consciência africana. E quando você desenvolve a consciência africana, é impossível. Qualquer pessoa, seja ela de pele branca, seja ela de pele negra, desenvolver uma consciência africana, ela automaticamente abre mão do racismo e de toda a perversidade. Desenvolver a consciência africana é entender que todos nós partimos do mesmo ponto, que o branco saiu do negro, que há 8.000 anos atrás, se a gente for além de 8.000 anos atrás, não tinha brancos na Terra. E os próprios ingleses descobriram recentemente que o ancestral mais remoto dos ingleses tinha pele negra e olhos verdes ou azuis. Entendeu? Então, qualquer pessoa que tiver consciência negra entende que, cara, a gente está, eu estou sendo racista, eu estou simplesmente maltratando a outra parte de mim, porque eu vim dessa parte, né? Mas, infelizmente, não tem essa consciência africana. Por quê? Porque isso não foi ensinado às pessoas, as pessoas não foram educadas para isso. Pelo contrário, há uma luta diária para que essas pessoas não desenvolvessem essa consciência africana. Por quê? A própria origem do racismo e da supremacia europeia, lá no seu começo, é para aniquilar essa consciência africana. Porque perceberam a grandeza do sujeito africano. Então, para que eu possa dominar esse sujeito, eu preciso fazer de tal ponto que ele deixe definitivamente de acreditar em si e em seus valores. E passar a acreditar em meus valores e em mim. Então, quando a coisa está polarizada assim, fica complicado. Então, quando a gente começou, eu comecei a trabalhar na internet, ver mais 2 irmãos meus trabalhando, a gente percebeu o quê? Que as pessoas quisessem que a gente ficasse no clã nós contra ele. A gente falou, não, gente, não é isso. Não é nós contra ele. É nossa liberdade, é nosso reencontro de consciência. Mas não é a custo de divisão. Porque tem outra geração que vai chegar. E a gente define as nossas ações do presente sempre pensando nas gerações futuras. Então, o nosso posicionamento, o meu posicionamento hoje é, cara, eu não tenho dentro do meu coração mágoa contra as pessoas. Porém, eu consigo fazer isso por quê? Porque eu não passei pelos mesmos traumas que as pessoas passaram no Brasil. Porém, por outro lado, no continente africano, continua a matança todo santo dia também. É arma para lá, é arma para cá, tudo para tirar nosso ouro, tudo para tirar o diamante, tudo para tirar o combate, arma crianças, arma milícias, arma todo mundo. Porque como que nós, sem arma, se a gente não fabrica nem arma? A gente não fabrica arma, né? Então, continua a matança. Agora, apesar da matança que tem no continente, se você parar para pensar, os africanos são os povos ainda mais alegres e mais felizes do que o povo do planeta. Porque a gente não guarda em nós esse rancor, essa raiva que eles... Por isso que não conseguiram exterminar a África desde o começo. Que o africano não levanta para dizer, não, agora vai ser essa matança. Olha o que aconteceu na história, em Ruanda, quando começou o genocídio. Quem morreu? Somos nós que morreram. Não foram eles que morreram.
E quem tem as armas hoje? Quem está no poder, quem tem as armas, quando o bicho pegar, quem vai matar quem com a arma? Não somos nós, povos negros. Então, a gente, com a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, a gente entende que cada combate em seu tempo. Cada combate em seu devido tempo. Então, nosso trabalho hoje é exatamente esse ponto que você tocou. É exatamente esse ponto. Que a pessoa negra entenda que hoje a corrente material acabou. E que ela, hoje, pela primeira vez, eu estava dando uma mentoria para uma mulher, outro dia eu falei, você sabia que seu bisavô, que viveu a escravidão, estaria se remexendo no túmulo dele, sabendo que você não tem amarra nos seus braços, você tem 14 anos de experiência naquilo que você faz, ninguém te dá promoção, você sabe o segredo, você sabe de tudo, você consegue pegar um comércio assim do e-commerce e fazer ela crescer, e você está pronto a servir os mestres recebendo R$ 2.200 do que criar seu próprio negócio e faturar grana? É disso que você está falando? Porque ele não tinha como criar um CNPJ, não, mas você tem como criar um CNPJ hoje. E existe um monte de negros lá querendo botar um site no ar de e-commerce que não sabe como fazer. E você sabe isso, e você está me dizendo que o seu medo é de você não ter estabilidade, você não ter isso, você não ter... Você nunca teve estabilidade, porque seu patrão pode te demitir amanhã. Entende? Então, eu fiz essa questão uma vez na minha aula. Eu falei, como é que os africanos conseguem criar empresas? Como é que os africanos conseguem estar nos mais ricos da lista da Forbes? Como é que os negros americanos conseguem fazer isso e o negro brasileiro não consegue? Me dá essa resposta. É como se a gente tiver a nossa constituição, a constituição genética do negro brasileiro é diferente da constituição do negro norte-americano. Não, eles também passaram por esse processo. Mas o que acontece? Aí a gente cada vez mais que cava, percebe que mesmo que as pessoas não admitam, elas ficaram refém do sistema assistencialista que eles criaram. Quando eu comecei a trabalhar no Arroba Educação, tem gente que chegava e dizia o seguinte, vai fazer, concorra a tal edital, concorra a isso daqui, vai lá fazer parceria com tal secretária, faça isso. Eu falei, gente, não vou fazer isso. Eu não quero saber de nada que é de secretaria nenhum, nem de nenhum governo, para daqui a pouco, eles, quando verem que começou a crescer e a incomodar, cortar, é só cortar o financiamento que acabou o projeto. Então, eu não quero isso. Eu sei como empreender. Você tem que fazer live todo dia. Eu falei, gente, é vocês que não entendem o sistema em que a gente está. Facebook é uma empresa. Facebook fatura bilhões por meio de anúncio. Então, para eu atingir a pessoa que eu quero, eu só preciso pagar dinheiro para Facebook. Ele é dono do Instagram, ele é dono do Facebook, ele vai entregar minha mensagem para quem eu quiser, seja eu negro ou branco. E você vê os anúncios das pessoas brancas e compra, e você acha que você mesmo não consegue fazer a mesma coisa. Então, vai estudar como que você faz isso. Então, eu fui estudar como que você faz isso. E quando eu estudei, eu comecei a entender que, olha, cara, é isso, eu tenho essa mensagem para levar, paga Facebook, você está pagando 20 por dia, ele vai entregar para pessoas dentro da escala que você está pagando. Você está pagando 50 por dia, ele vai escrever. E eu sei que o conteúdo é bom. Então, eu vou pagar para entregar. Se aquele quer que eu pague para entregar, então eu vou pagar ele para entregar. Eu não vou ficar refém do algoritmo, passando dor de cabeça, adoecendo minha mente, meu coração. Não. Então, hoje, para resumir um pouco, o que eu entendi? Eu entendi que, e quando você pegar a nossa história, a nossa ancestralidade, você percebe o seguinte, mas isso, a pessoa tem que se aprofundar muito para entender isso e para acreditar nisso. Que é o seguinte, os nossos ancestrais que conseguiram segmentar os ciclos de funcionamento do universo e do tempo. Eles entenderam que nós temos eras que acontecem. E já estudaram e perceberam que, dependendo da era em que a gente estiver, você percebe que certos eventos acontecem. Eles pensam, cada era tem 2.100 anos.
E nós temos, além das eras, nós temos a precessão dos equinócios, que dura 26 mil anos por aí. Por exemplo, o Saara, que a gente vê e acha que é o deserto, o Saara não foi sempre deserto, não. O Saara mudou durante 26 mil anos. Quer dizer que vai voltar a florescer. Entende? Ou seja, quando você pega a era em que o povo negro caiu sobre a dominação do povo branco, foi na era do peixe. E na era do peixe, os nossos ancestrais já tinham previsto isso, que nós passaríamos por isso. Era claro na nossa ancestralidade. Eles previam isso. Na nossa mitologia egípcia, estava aí. Quando o peixe pega o sexo do Osíris, tipo, o irmão dele o mata e o esquarteja. E aí a mulher Ísis encontra todas as partes antes do nascer do sol, mas o sexo foi encontrado onde? Dentro do peixe que engoliu. É um tipo de peixe que eu não conheço, eu não me lembro do nome. A leitura que os nossos pesquisadores fizeram disso é que nós sabiam que a nossa parte, porque o sexo, tirando do aspecto físico, é a força e a virilidade, a força, que nós perderíamos nossa força na história. Porém, na era do verso, as injustiças das eras anteriores não são mais toleradas. E a gente entrou na era do verso. E a era do verso coincidiu com a queda vertiginosa da Europa. Se você olhar, você vê que a Europa está caindo. Esse mundo ocidental está cada vez mais caindo. Por quê? Foi construída sobre o quê? Inverteram o nosso paradigma. Colocaram o ter em cima do ser. E converteram o próprio ser em mercadoria. Então, a gente entrou na era do verso. Quem entende de espiritualidade africana, de ancestralidade, é aí que você entende que a questão não é só porque eu sou católico, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou da região de matriz. Não, você é espiritual, você consegue ler, porque a espiritualidade tem a ver também com a história. Você consegue ler isso. Aí, quando nós entendemos isso, a gente pergunta, cara, eu não preciso mais da permissão de ninguém para eu criar uma empresa. Não preciso mais da autorização de ninguém. Só que se autorizar e se libertar, isso vai se cumprir à medida que a gente entenda isso e se autoriza em fazer isso. Eu vi uma entrevista do nosso presidente no Benin, quando ele foi reeleito. E aí os jornalistas da França foram lá para fazer uma entrevista com ele. Os maiores, 2 jornalistas que todo mundo que fazem o trabalho sujo da França no continente africano. Eles estavam entrevistando e perguntaram para ele: olha, que os Estados Unidos, Joe Biden, sei lá como que ele se chama, está de olho no Benin porque parece que tem tensão e tal. O presidente simplesmente falou que os Estados Unidos cuidem da vida deles. Eu não tenho medo de ninguém. Que se chama Joe Biden ou de não sei o que, eles não têm lição para dar para a gente aqui. E eles começaram a suar. Eles não entenderam como que ele fala isso. Ele falou, na maior tranquilidade e na maior simplicidade do mundo, ele respondeu isso. Ele falou, não, o Joe Biden não tem que vigiar o Benin. O Benin não é dele, que ele vigia os americanos. Simples assim. Quando os jovens africanos começam a usar esse discurso, é que você entende que eles fazem isso confiando em alguma coisa. Pela primeira vez na história, o Franco CFA, a França, está pensando em como mexer no Franco CFA, porque está todo mundo dizendo que vamos mudar de moeda, porque a gente não aguentamos mais essa exploração econômica. Então, em cada canto do continente africano está pipocando nova geração. E a Europa está cada vez mais caindo, por isso que a gente está cada vez mais trabalhando com a China, porque a China já é a primeira potência. E a questão é que os chineses e os africanos não têm um passado colonial. A China não colonizou a África. Os japoneses não colonizaram a África. Os russos não colonizaram a África. Então, não tem essa memória de dor entre nós. Por isso que a gente fala, não, a gente sabe que no jogo global, eles têm o jogo deles. Mas vamos sair da mão de quem está nunca querendo que a gente prospere.
E depois a gente vê o que a gente faz com esses daí. Vamos saber qual é a deles também. Tá entendendo? Então, é um jogo estratégico. Aí você vem para o Brasil. E o que acontece? Eu estava anotando aqui quando você estava falando. Você vê duas coisas ou três coisas que literalmente, destrói a ascensão do povo negro no Brasil. A primeira coisa, o desconhecimento da própria história. Limitar a história à escravidão. Porque isso destrói. Aí vamos para o segundo ponto. Isso cria dependências mentais, amarras mentais. Porque você não consegue enxergar que foram seus ancestrais que construíram, que não existe pirâmide em nenhum outro lugar do planeta a não ser na África. Você não consegue entender que são os homens negros quando eles estavam no poder, quando a África estava no poder. A humanidade nunca viu tantas guerras, nunca viu tantos conflitos, nunca viu tanta barbaridade que existe hoje por aí. A pessoa não consegue entender que enquanto a África estava no poder, os negros estavam no poder, a natureza nunca foi tão agredida, pelo contrário, sempre foi protegida, que a gente sabia que tínhamos o ouro e tudo, mas a gente não agredia a natureza para poder fazer essas coisas que eles estão fazendo hoje. A gente não se matava em milhões assim como eles estão fazendo para poder dominar o ouro. Não. Dois, que são as pessoas negras que criaram matemática, filosofia, física, química, inclusive a física quântica que estão falando agora, a gente ainda faz física quântica há 300 anos, há 300 mil anos atrás. Então, a pessoa não sabe disso. É quanto mais eu souber disso, mais eu me falo, mas, e aí? Se eu sou negro, meus ancestrais fizeram isso. As pessoas as mulheres não vão precisar cobrar por respeito do homem, porque elas vão entender que elas que são donas da parada toda. Porque quando você busca na ancestralidade africana, você vai entender o poder da força feminina, o poder da mulher. Você vai entender que nunca houve um faraó sozinho, sempre era faraó com a rainha e o rei. E o rei sempre governava tendo a rainha do lado que conhecia mais o reino do que ele mesmo. Entende? Aí a pessoa vai entender que nós tivemos na história mais rainhas e mais imperatrizes do que os europeus. Quando a gente tinha imperatriz e rainha, os europeus ainda não sabiam, as mulheres europeias não podiam nem sair de casa para trabalhar. Então, não é que os homens autorizam as mulheres a trabalhar no continente africano. Esse lado ruim a gente aprendeu com os europeus. Impuseram isso para nós durante a colonização. Mas as nossas mães nunca pedem permissão para ninguém para trabalhar. A economia do continente africano, quem movimenta realmente são as mulheres. Elas vão para Dubai para fazer compras, elas são comerciantes internacionais, elas têm negócios, elas têm prédios, elas têm carros, elas fecham navio inteiro de mercadoria no continente africano. E como que a mulher brasileira, que batalha, mas batalha para outra pessoa, não consegue fazer isso? A gente falou isso numa aula. Teve uma menina que falou, não, professor, eu não concordo que você... Porque o meu colega, o professor Elifio, ele falou, gente, mulheres brasileiras, você não pode me dizer isso. Você não pode me dizer que vocês precisam de bolsa, que vocês precisam disso, que vocês precisam daquilo. Não, vocês são descendentes de guerreiro, de empreendedor. Como que a euforia de muita gente foi comprada no Brasil pelas mulheres? Não foi porque alguém foi empreendendo na rua, vendendo. E, inclusive, o sistema de bolão delas deu o quê? Caixa econômica. Quanto dinheiro de negros tem lá na Caixa Econômica? Quantos negros gerenciam essa caixa? Então, vocês não aprenderam nada. A preocupação deles não era matar para libertar. A preocupação deles era como se libertar. E eles entenderam que a liberdade financeira permitia que seres humanos possam se libertar. E que cultura possa ser liberta. Quem paga para os filmes? O dinheiro do branco. Então, como que você quer ter no filme ou na novela negro em posição de destaque? É simples. Nos Estados Unidos, se os negros chegaram a esse ponto, é que começaram a bancar seus filmes. Por isso que eles chegaram a esse ponto. Se negro consegue chegar lá e
tipo, pressionar senador para votar a lei, é que a grana dele está aí falando. Mas como que você não é dono da grana? Você gira trilhões na economia brasileira, mas você não é dono da grana. Por quê? Aí a gente vai, é mais uma coisa que entorpece a mente das pessoas. Enfiam na nossa cabeça, menos em história, e envia para a gente, os nossos professores são campeões em debater como que o capitalismo é perverso, como que o capitalismo é isso, como que... Mas eu estou vivendo no capitalismo, você não quer me ensinar como que eu faço para viver dentro do sistema, você me diz como que eu vou lutar contra um sistema que se reinventa o tempo todo. Não é assim que eu vou lutar. Primeiramente, eu vou me tornar autônomo no sistema. E depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, eu preciso aprender os mecanismos que eles estão usando para saber como que eu torno isso a meu favor, para parar de ser escravo dentro desse sistema, no tempo moderno. Então, a gente vê toda a história, toda a política, mas não essa história. O capitalismo não nasceu na Europa. Os nossos ancestrais egípcios eram capitalistas, mas era um capitalismo de Estado, de tal forma que um pequeno grupo não tome o poder do império como refém, não tome o império como refém. Então, tudo isso, a gente já tinha isso. As rotas comerciais no continente africano são maiores e numerosas do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, a gente sabia fazer negócio. Então, isso está dentro da gente. É só despertar isso por meio de informações. E aí começa. E aí, qual é a terceira coisa que destrói? É que conseguiram fazer com que existem aquelas brigas, e aí que tem o grande desafio, o maior desafio do Conebras. O maior desafio não vai ser a educação, mas o maior desafio é conseguir fazer as pessoas sentir que eles precisam se unir em vez de começar a continuar criando divisões. Olha, já me taxaram de palmiteiro no meu perfil. Por quê? Porque minha esposa, ela é de pele branca, já me tá... mas você fala tudo isso, mas casou com branca, né? Meu primeiro filho nasceu no continente africano, a mãe dele é negra. Tipo, mas falei, gente, desde quando você acha que eu olho para a cor da pele antes de casar com uma pessoa? Bom, eu entendo o contexto brasileiro, mas não acho que eu sou tão criança ou eu sou tão... Minha mente ou meu coração é tão infantil para eu achar que quem tem que fazer minha felicidade é a mulher branca. Não, é a mulher. Eu queria uma mulher do meu lado com os valores cujos valores casassem com os meus valores, encontrei nela, casei com ela. Ponto. Então, existe o clã de gente que acha que não, os outros são palmiteiros. Existe o clã das outras que acham, não, eu sou feminista. Existe o clã da outra que eu sou mulherista. Existe o clã do não sei o quê. Acabou. Acabou. Quando você vai, não, mas não consigo aprender ou não quero aula dele, não quero nada dele porque ele é isso. E as pessoas não sabem que em Haiti eles precisaram unificar todo mundo no Haiti para fazer a luta que levou à independência do Haiti. Que o Dessalines e Toussaint Louverture, que poderiam ser negro da Casa Grande, senzalas, que comia lá, que poderiam dizer, não, eu sou mestiço, eu sou não sei o quê. Não, mas ele se unificou com o movimento. E mesmo quando ele foi preso, outra pessoa, o Dessalines, assumiu e continuou até ele se libertar. E no Brasil continua sendo essa guerra de clã, essa guerra de não sei o que, essa guerra. Enquanto o foco for nisso, infelizmente vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. A pessoa senta na minha frente e fala, cara, mas esquece um pouco isso. O que você gosta de fazer? Qual é o seu talento? É isso aqui. Porque hoje, apesar do seu trabalho que você tem lá, você não faz alguma coisa no paralelo para você ganhar uma renda a mais, para que daqui a pouco essa renda extra se torne a sua renda primária, para você largar de ser empregado lá. Nem todo mundo vai conseguir. Mas sabe a armadilha, seu Luiz? A armadilha é a seguinte: a consequência direta de a gente não ter o poder econômico é o que? A gente paga isso todo santo dia quando um jovem negro é baleado na rua. Por quê?
Porque o pai, a mãe, não estão em casa para acompanhar, para educar desde cedo. Eles estão lá trabalhando para os senhores. Então, eles ajudam os senhores a educar os próprios filhos, enquanto os deles tá solto lá na rua, à mercê dos traficantes, a tentação de pegar na maconha todo dia ou na cocaína todo dia. Finalmente, quem é baleado? O meu. Então, quando eu comecei a empreender e sair do meu trabalho, falei, no pior, eu posso passar concurso público. É saber que o resto do meu tempo, à noite, eu faço um trabalho depois do trabalho. Mas eu quero estar perto dos meus filhos. Eu quero educá-los. Por isso, hoje eu trabalho em casa. Eu não faço mais... Eu trabalho em casa, eu faço trabalho pontuais, eu presto serviço, mas eu falei, eu preciso educar meus filhos. Eu preciso educar eles. Isso é a minha ancestralidade. Se eu não educá-los, ferrou. Então, como eu sei que ninguém vai dar para o meu filho um Cheikh Anta Diop para ler, eu vou educá-lo no momento em que ele precisa, eu vou incluir Cheikh Anta Diop na vida dele. Você está entendendo? Como eu sei que ninguém vai ensinar para o meu filho a tocar tambor, se eu não mostrar, meu pai tocava tambor. Então, se a gente for no continente africano, ele vai aprender a tocar tambor com meu pai, com meus irmãos. Eu falo com eles a minha língua nativa, para eles começarem a captar algumas palavras à mente. Então, se eu não tiver presente, como que eu vou fazer isso? Então, as pessoas estão jogando com a estratégia errada. A estratégia que eu acho viável, não que seja necessariamente a estratégia certa, mas que eu acho viável, é uma luta baseada em tríplice, tipo um tripé. Primeiro, a gente tem que ter nossos ideologistas. Sim, tem gente que entende de ideologia para ajudar a gente a entender a história, as coisas. Tem que ter isso, tem que ter tudo isso. Dois, tem que ter os políticos. As pessoas que vão... Nem todo mundo... Eu aqui, odeio ficar falando de política de... Por quê? É a mesma turma. Na hora de se acertar entre si e pegar cada um sua fatia, eu descobri isso quando a presidenta Dilma sofreu o impeachment. Pela não sei o que da minha família, pelo não sei o que... Não foi pelo Brasil. Não foi pelas pessoas que precisam, foi pela minha... Então, o ego que estava falando. Então, e quando eu falo pela minha família, é que eu estou dizendo pelo meu bolso. Então, isso aconteceu. Eu vi isso. E no Benin também, quando você pega a classe política, eles muito se entendem. Ah, você vai pegar X milhões, outro vai pegar X, outro vai pegar X. Eles se entendem entre si. Eles se entendem. Agora, mas não é por isso que vamos deixar de ter os nossos políticos, porque alguém precisa defender os interesses do povo negro lá. E essa pessoa tem que ser financiada como? Pelos empresários negros. Então, é esse tripé que faz a coisa. Mas tem que começar primeiro fomentando o quê? Trabalhadores e empresários. Tem que buscar a grana. Eu falo que nossos ancestrais ensinaram a gente a ser antes de ter. Eles não falaram você não pode ter. Ele falou, você tem que ser antes de ter. Ser e entender que é tudo em prol da vida. Então, a gente precisa da grana para manter as nossas vidas. Depois que a gente tiver grana, a gente financia programas, tipo, cria escolas próprias, baseado em valores africanos, baseado na nossa história, e aí o jogo começa a virar, porque quando você ataca desde a raiz, assim, com a educação, ferrou. As mentiras não passarão mais. Tem livro do professor Cheikh Anta Diop, que eu estou falando, Nation et Agriculture. Pergunta se foi traduzido para o português brasileiro. Não. Um dos maiores livros de história da história. Foi traduzido para o espanhol, para o inglês. Os negros norte-americanos têm, mas negro brasileiro não tem. E pergunta se alguém está... Não, você fala, você dá a informação, fala, não, mas está em francês, não sei o quê. Mas vai estudar francês, pô. Se não foi traduzido, você quer se libertar, vai estudar francês. Eu não estudei português para estar aqui, falando português com você. Então, como é que eu, Fabrício Negro, consigo falar francês, português, espanhol, outra língua, e você está me dizendo que você não consegue? Então, vamos sair desse
olha, eles devem para... Não. Estava falando com a outra, falei, cara, você quer melhor salário? Sim. A empresa é sua? Aí ela, não. Você quer ser promovida? Sim. A empresa é sua? Aí ela, não. Falei, uai, mas que direito ele tem de te... Tipo, você tem da outra pessoa que é dona da empresa te promover ou te pagar 3 vezes o que você está ganhando hoje? Isso não faz negócio dele. Então, o que você vai fazer? Se autopromova, criar seu negócio. Então, você vai poder se promover o quanto você quiser, quantas vezes você quiser, ganhar o quanto você decidir que quer ganhar. É simples. Vai ser difícil, mas é o caminho, né? Então, para fechar um pouco, é nessa linha que hoje eu faço meu trabalho de ensino de história e cultura africana. Eu falo, cara, a minha filosofia é simples. Eu vou te mostrar o que foi a África. Eu vou te mostrar o que foram seus ancestrais. Às vezes a gente não consegue, a gente não precisa dizer muito. As pessoas sacam e acabou. Porque quando você vê, não tem como você desver. Você já viu. Então eu vou dizer, eu te mostrar seu passado. Quando eu te mostrar seu passado, eu vou te mostrar como que você está continuado mantido com os lacres mentais que você está hoje. Depois disso, eu vou dizer, se você decidir mudar e se tornar, tipo, tomar você mesmo as rédeas da sua vida, o que vai acontecer com o seu futuro? Pronto. Isso é o meu trabalho. E eu cago para a turma de ele é palmiteiro, ele é isso, ele é aquilo. Gente, eu tenho hoje 33 anos, piscou, vou estar com 70, 80, a cova vai estar me esperando. Piscou, eu vou estar lá. Então, a gente tem que entender que, apesar de nós acreditamos num vai e volta, mas eu tenho filhos que eu tenho que cuidar, eu tenho sonhos, tenho um projeto que eu quero realizar. Aí eu vou me associar. Eu dizer, olha, eu quero passear. O outro aí vai jogar gás lacrimogêneo no meu nariz. O outro aí vai dizer não sei o quê. Se eu morrer hoje, desculpa, mas o Brasil não perde, não. Quem perde é minha esposa, meus 4 filhos que eu tenho, meu pai que ainda está vivo, minha mãe que ainda está viva, meus irmãos que precisam de mim para ajudar. Então, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho tempo é estudar, trabalhar, empreender, conseguir meu projeto. É esse tempo que eu tenho, né? Então, eu sei que eu não apenas me apresentei, mas eu fiz um apanhado de como que eu me posiciono nas coisas que eu faço aqui, como que eu cheguei lá, qual é a leitura que eu faço, eu fiz do contexto brasileiro, né? E a partir dessa leitura, eu faço o trabalho que eu faço hoje. Foi justamente por isso que a moça, agora eu não me lembro do nome dela, que fez contato entre nós, A Cláudia. a Cláudia. A Cláudia participou de um evento nosso, né? Semana das Línguas dos Contos e Provérbios Africanos. E a gente, geralmente, as pessoas vêm e falam, vai ter certificado, vai ter certificado. No primeiro dia do evento eu falo, não vai ter certificado. Você pode ir embora agora, não vai ter certificado. Não estamos aqui num evento acadêmico. Estamos aqui num evento de dar e receber. Eu prometo e eu garanto que se você terminar esse evento, você nunca mais será a mesma pessoa. Mas eu não vou te dar certificado. E aí tem gente, você vê quando você fala isso, tem um monte de gente que sai. Mas aquelas pessoas que ficam até o fim, é um monte de depoimentos que a gente recebe. Um monte de depoimentos que a gente recebe. Nossa, eu nunca vi antes. A gente só está na ponta do iceberg. Então, hoje o meu trabalho eu estou criando, e eu repito, sempre que eu tenho a oportunidade, eu repito isso, eu estou criando a maior e a melhor escola de história e cultura africana da América Latina. Isso eu tenho plena certeza disso. E outro dia eu estava falando com um irmão meu da terra, que é médico aqui, que eu chamei ele para a gente se associar. Falei, cara, eu estou precisando de um aporte, por enquanto. Se eu tivesse num vaga de concursado, ganhando, eu traria a minha grana para lá, no início, mas não é o caso. Então, como eu tenho uma família ampla, eu estou vivendo só com isso, mas não está me permitindo fazer os investimentos que eu preciso para fazer ela crescer. Então, ele me falou, cara, vem aqui. E a gente conversou, a gente chegou a um acordo para a gente ele conseguir trazer uma verba para a gente seguir caminhando. Mas eu falei para ele, cara, são 3 coisas.
que nós vamos fazer e a gente muda, não podemos ser tão pretensiosos, mas a gente vai sacudir bastante o Brasil. Uma escola de história e de cultura africana autêntica, onde professores de história e cultura, professores africanos vêm para dar aula de história e cultura africana. Eu não quero mais que seja eu. Eu sou muito pequeno para fazer isso. Mas eu quero trazer gente muito mais que gente que, cara, já não tem mais nada a comprovar. E que estão aí no continente. Se eu tiver poder econômico, dinheiro, eu vou pagar esse cara, ele vai vir aqui dar aula, a gente traduz aquilo que ele está dizendo, acabou. Entendeu? Então, criar isso é criar, porque é o segundo eixo da minha empresa, editora, eu não quero vender meus livros ou minhas ideias de livro para nenhuma editora. Eu paguei 1.600 para ter um capítulo num livro, agora há pouco tempo, e eles estão atrás e falam, eu falei, gente, quer saber? Eu estou cagando para 6 páginas, 4 páginas que eu tenho, 4 páginas que eu tenho no livro de vocês. Então, me largam. Isso não é essencial. Eu não sou do tipo de pessoa que vai ficar com 4 páginas num livro. Não, tem muitas coisas para fazer. Então, eu me dei como missão os livros que eu sei que esses livros libertaram a minha mente e a mente dos meus irmãos. O que fazer? Começar a viajar e comprar direitos autorais desses livros. Porque quando a grana está na mesa, a editora quer fazer negócio. Então, cara, tá aqui. X% nos lucros, eu vou ver o autor diretamente, porque ele é africano, ele fala a minha língua. Eu peço, eu encontro com ele, facilita comigo na sua editora. Ele me coloca em contato, a gente discute, eu vou ter o direito no Brasil e começar a traduzir esses livros para o português, para o povo ter isso. Assim, na escola, quando o professor fala, X referência, a gente já tem traduzido. X coisa, a gente já tem traduzido. Mas quando eu fizer os livros, também eu não quero ser refém de livraria, não. Então, eu vou criar uma livraria digital. E depois, quando a gente crescer bastante, a gente cria a nossa própria empresa de cinema, de filmes, em parceria com o continente africano. E produzir nossas próprias imagens. Ninguém vai produzir imagem de faraós negros enquanto a grana vier de pessoas brancas. Ninguém. Ninguém vai botar um faraó negro. Ninguém vai usar dizer que quem unificou o Egito Baixo com o Egito Alto foi o rei Namer. E é depois disso que começaram as dinastias. E Namer, africano, negro. Ninguém vai colocar isso. Mas a gente já conhece a história. A gente que tem que transformar isso em roteiro cinematográfico e começar a trabalhar. Cadê a grana para fazer isso? Eu não vou ter essa grana se eu continuar lá vendendo 12 horas do meu dia para um patrão, inclusive sábado, eu pouco que sobrar, eu passar com minha esposa e meus filhos que não serão educados. Não rola. Então, hoje, a minha empresa, é isso que eu faço. Quando eles vêm e falam, Fabrício, tal prefeito, eu falo, não quero. Mas eu falei, não quero, porque não me tira do meu foco. Eu sei para onde eu estou caminhando, eu tenho um plano no caminho, enquanto Deus me der sopro de vida, eu vou fazer isso acontecer. Ele mesmo vai colocar no meu caminho as pessoas do que eu preciso para fazer isso. Porque sempre é isso, quando você enxerga como missão, você vai ver que tem a pessoa que você precisa que vai chegar e vai cumprir a parte dela na missão. Então, de forma geral, isso é um pouco meu trabalho hoje. Eu não falei, né, eu falei que fiz o mestrado em educação, o doutorado em educação, mas vindo de uma família de vendedores e de educadores, eu não podia fazer outra coisa. Eu só podia abrir uma empresa, né, que meus avós, minhas avós eram todos vendedores. Meu avô era produtor de cachaça, vendia fora do país. Meu pai nunca foi para a escola. Minha mãe nunca concluiu ensino primário e sempre trabalhando para si mesmo. Então, eu não tive esse exemplo de eu tenho que trabalhar para outra pessoa. Entendeu? Nunca tive esse exemplo. Também isso me ajuda bastante. Sim. Isso me ajuda bastante. Então, é isso, senhor Luiz. Permite, tá? Eu falo isso. Eu falo, senhor, não se aborrece. Tranquilo, imagina. Não se Fica à aborrece. vontade, fica à vontade. Não tem essas restrições, não. A questão é a gente saber como é que a gente pode unificar essas correntes, né, essa sua força com o projeto da Corebras, que eu também não falo que é projeto, é missão,
com a missão Conebras, e poder fazer. Existem diferenças, eu acho que são naturais, as diferenças de postura. Algumas coisas que você fala, por exemplo, eu acho que o processo, quando você fala dos tripés, né, economia, política e educação, ou conhecimento, eu concordo com esse tripé, só que eu entendo que é um processo de construção, É uma né? construção, É ela uma não construção. é dada. Então, porque se eu não tiver o conhecimento, eu não consigo entender a lógica desses outros dois tripés. Então, eu parto daí, por isso que o projeto Conebras ele começa na educação, e para que depois, aquilo que eu falei de efeitos colaterais, né? A partir do conhecimento, você vai abrindo a sua mente e vai descobrindo potenciais. Né? Aí esses potenciais podem ser tanto econômicos quanto políticos. Né? E tem outros movimentos também que estão vindo aí. Né? Tem o Black Money, tem diversos outros movimentos que eu parto um pouco desse ponto. Nós temos que ter um foco. Porque se eu for fazer a Conebras para atuar no campo econômico, político e conhecimento, eu acabo abrindo demais o leque, né? E eu perco o foco e eu corro o risco de despender energias. E acredito que o número de que nós somos aqui é tão grande, né, que dá para dividir as frentes. Cada um ataca uma frente que é possível ser feito. Eu vou pedir o seguinte: ouvi toda a sua fala, você também ouviu a minha. Vamos marcar uma outra segunda conversa para a gente pensar como que a gente pode fazer essa conexão, pensar um pouco sobre isso. Você, pelo que eu entendi, você tem uma plataforma de AD, né? Você faz cursos, né? Então, como é que isso pode ser trago para dentro da Conebras? Como é que eu posso, como é que é? Se a gente pode fazer algum tipo de convênio, dar um desconto para os associados, como é que isso pode chegar? Se teria um número mínimo, quando que você abre turmas? Teríamos que partir desse processo para que eu penso que é mais ou menos por aí. Você tem o teu trabalho e a gente talvez pegar as pessoas da Conebras que tiver, divulgar o teu trabalho dentro da Conebras e ver quem quer. Né? E se possível for, criar algum desconto para dar a entender a eles, pode ser até um desconto tipo Black Friday, né? Vamos dizer assim, tá? Teu curso é 100, você fala que vai ser 120, mas vai fazer por 100 para lembrar isso. Aqueles descontos, pode até dar um desconto que não existe, mas para a gente entender, criar algum motivacional, né? E Alguma coisa assim, eu, né? Porque esse conhecimento que você tem é fundamental e a gente não vai encontrar isso em qualquer lugar no Brasil. eu te entendo perfeitamente. Eu concordo com você quando você fala que é um processo. É, Agora, como que isso pode ser feito a partir da educação? A minha provocação é essa. Querendo ou não, nós vamos encontrar pessoas negras que já empreendem e que já têm nem que seja um pouco de resultado. Por que nossos jovens vão para drogas e para coisas que não prestam? Porque a gente não ensina a eles desde cedo a lei do dinheiro, como ganhar dinheiro, o que fazer. A gente não ensina para eles as oportunidades que existem. Então, como a gente não ensina, eles vão para o caminho mais curto e mais rápido com as promessas. Sim. Se a gente começar, por exemplo, a nossa educação, pensar ela de forma prática, além da história como base, a filosofia como base, a gente começar, olha, fulano de tal, você tem um negócio, você já quebrou, você já se reergueu, vem cá dar uma palestra para o povo aqui para Sim. mim. Uhum. Aí essa pessoa, vamos criar um curso de empreendedorismo, desde pré-criança, é verdade, criança tem que ser criança, a gente tem que ser criança, mas a partir da adolescência, assim, onde Sim. eles começam a ter essa vontade de ter grana, não sei o quê, como é que a gente consegue incluir isso na formação deles? Sim. Não é? E assim por diante. Se eu ensinar para ele como ele vai ganhar grana de forma honesta e ganhar muito mais grana, ele para de pensar na grama automática de hoje, né? Então, é alguma coisa a se pensar. Hoje, meus filhos não vê mais trabalho como sair de casa. Quando eu saio de casa para dizer eu vou no meu escritório de fora, que é um espaço de coworking que eu tenho, eles começam a chorar. Não, papai, você tem que ficar em escritório de casa aqui para trabalhar. Quando eu crescer, eu vou ter um computador, papai, para eu trabalhar. Quando eu crescer... Então, a visão de trabalho dele já mudou. Só me vendo, eu não precisei falar. Foi só o exemplo, né? Então, é um pouco disso. Agora,
A plataforma que eu tenho, hoje nós temos 60 e poucas aulas. Nós demos aulas, essas aulas, temos na verdade duas plataformas com aulas diferentes, né? Uma plataforma, as aulas inicialmente foram pensadas mais para professores, apesar de quem fizeram, depois não eram só perfil de professor, era perfil misturado que vieram. E aí a gente fazia uma live semanal em que a gente pegava um assunto e aprofundia. Eu estava fazendo isso sozinho, uma vez por semana, até o professor Eli Fiogbe chegar e começar a fazer isso junto comigo. Então, essa plataforma, no início a gente tinha colocado um valor de 297. Depois a gente testou outros, 497 e tal. E depois que a gente chegou à aula 60 e pouco, e percebemos que os professores não tinham tempo para assistir às aulas, porque se tornam muitas aulas, né? Além das coisas que eles já faziam. Aí eu falei para o meu sócio, eu falei, cara, vamos dar uma pausa nas aulas ao vivo. Não adianta você ficar botando aula todo mês, enquanto o povo não está tendo nem tempo de assistir aquilo que você já deu e não está tendo nem tempo de comparecer suficientemente nas aulas. Então, a gente tem que buscar outro caminho. Aí eu falei para ele, vamos dar uma pausa e vamos melhorar aquilo que a gente já tem. Por quê? Porque a gente estava pensando também em fazer planos de aula para os professores e tal. Então, essa primeira é para professores. Ele está 297. Hoje eu voltei o preço para 297. Se é essa plataforma, obviamente a gente pode pensar num cupom exclusivo para o Nebraska. Entendeu? Isso é fato. Por outro lado, nós temos uma plataforma que é de tipo contos, provérbios, línguas africanas, mais 5 masterclass. E essas 5 masterclass foram masterclass de 3 horas a 4 horas. A gente se esforçou na última para ficar em 2 horas e pouco. Por quê? Eu e ele, a gente sentava, a primeira masterclass eu acho que foi sobre matriarcado no continente africano, né? E a gente fez 3 horas, 4 horas. Nós falando, os professores também, as pessoas participantes falando. Enfim, então tem essas aí de aprofundamento. E, além disso, tem um curso básico de língua iorubá, que é com o professor do Benin também, professor Xabi, que deu essa aula. Então, 20 aulas de iorubá, para as pessoas entenderem a visão de mundo africana a partir do iorubá, aprendendo a língua iorubá. Então, essa é outra plataforma. Qualquer que seja as duas plataformas, depois vocês que vão avaliar para ver o que é melhor para vocês. Mas a ação imediata que eu talvez possa tomar conversando com meus sócios é o quê? Para você, senhor Luiz, eu posso ver como a gente liberar a plataforma, as duas plataformas para você, entendeu? Libera, porque é um curso que é algo que a gente vai construindo aos poucos. Ele está ainda muito distante daquilo que eu Estou imaginando. estou imaginando, entendeu? Está muito distante ainda daquilo que eu estou imaginando, mas ele vai chegar nesse ponto. Então, aí eu libero as plataformas, você toma seu tempo, você entra, você vai vendo as aulas, você vai, entendeu? Faz o test drive e diz, olha, mas eu acho que esse fica melhor para nós ou esse fica melhor, né? E aí, qualquer que seja das duas plataformas, eu acredito que a pessoa vai sair de lá, se ela fizer, tipo, 30% do conteúdo da plataforma, já sai de lá com a mente borbulhando, entendeu? E aí você vai receber acesso, você vê, depois você fala, olha, Fabrício, vamos começar por esse aqui. E aí, vamos começar por esse daqui, o que eu vou fazer? Vou dizer, ó, meninos, quanto a gente consegue liberar de desconto aqui? E aí, além disso, se o povo aderir, eu, inclusive, me coloco à disposição de ver com os meninos. Tem dois aqui com quem eu me associo bastante e eu sei que a nossa linha de pensamento e de raciocínio se encontra, né? Que a gente trabalha realmente a partir da visão de mundo africano, que isso é o ponto maior de diferença, a visão de mundo. Então, eu vou dizer, galera, tá, nós temos esse povo aqui. Talvez, se tiver alguma ação em algum momento que você está fazendo e pensa, ó, vamos convidar eles, ou vamos convidar alguém, ou falando de tal, você consegue? Vai falar, todos, tipo, a gente consegue, sei lá, para ele vir dar aula, talvez
é R$ 200 que a gente consegue, é R$ 300 que a gente consegue, é R$ 100 que a gente... não conseguimos nada. Será que ele consegue? Eu vou conversar com o povo. Entendi. Entendeu? Para a gente ir colaborando assim. Porque a gente também tem interesse desse conteúdo estar à disposição das pessoas. Espalhar a semente, né? Espalhar a semente, né? Para você ter noção, tem uma moça que estava participando de uma mentoria dos meninos. Ela pagou R$ 1.000 e pouco. Fez o primeiro encontro e falou que acabou. Para ela que já deu. Ela saiu de lá, foi cancelar o processo de terapia ou de não sei que ela faz com um terapeuta badalado aí, que ela paga, sei lá, disse ela, mais de R$ 5.000, e você tinha que ficar muito na fila antes de fazer isso. E ela foi lá abrir uma empresa e começou a fazer o negócio dela. E ela voltou e falou para os meninos, eu só vim dar meu depoimento. Porque no primeiro encontro, vocês quebraram tudo. Eu não tinha outra alternativa a não ser sair e ir lá e fazer, começar a fazer. Então, a gente pode, depois que eu conversar, a gente não precisa nem conversar antes de eu dar para você um feedback sobre a liberação da plataforma. Aí, você só vai me mandar seus dados, que eu vou precisar, vou falar para você. E aí, o professor Elif Ogbe, ele vai liberar para você. Ele que vai ficar responsável por isso. Aí, quando ele liberar as plataformas, você entra lá, você vê, e depois você dá um feedback para nós. Olha, a gente prefere essa plataforma. Aí, sim, nesse momento, eu vou conversar com eles. E a gente vai dizer até quanto a gente pode fazer de desconto para liberar. Entendeu? Perfeito. Eu acho até que dentro dessa construção, agora nós vamos entrar em recesso na organização. Do dia 20, agora, segunda-feira próxima, até o dia 10 de janeiro. Então a gente vai voltar a partir de janeiro. Talvez uma ideia que a gente está me passando na mente agora é lá pelo segunda quinzena de janeiro, alguma coisa assim também, dependendo da disponibilidade de vocês, nós promovermos algumas lives dentro da organização para vocês apresentarem o trabalho de vocês, né? Não com o intuito de formação, mas de apresentação do trabalho, né? Falar das plataformas, falar dos conteúdos e no sentido mesmo de apresentação mesmo, né? Demonstrar, né? E aí, independentemente disso, acho que é um meio também que você pode se utilizar como divulgação, né? Em janeiro fica puxado. Não, aí é questão só de agenda mesmo. Provavelmente em fevereiro. Porque, tranquilo. Como eu falo, eu presto serviço, né? Eu presto serviço para as pessoas na área do marketing. Então, em janeiro, eu estou trabalhando no lançamento de outra pessoa em que eu vou ser responsável na parte de publicidade online da pessoa inteira. E eu mesmo vou abrir as inscrições para esse curso que eu estou falando para você agora em janeiro. Então, vou passar pelas fases de construção de página, de tráfego, de aula online, tudo isso, mais direcionando para um público de professor. Então, isso vai ser durante o mês de janeiro. Tá. Mas a gente vai vamos conversando, e aí assim que você... Uma coisa que a gente define o dia. A hora que a gente definir, vai ser dia 30 de fevereiro. Pronto, definiu, tá definido. Né? Aí eu vou convidar os meninos também. Isso, daí a gente marca uma live com a galera maior, né? Tem 60, mas provavelmente aqueles 10, 13 de sempre comparecerão, né? E aí, de repente, a gente faz até um pacote aí, faz alguma coisa assim que possa trabalhar todo mundo junto para crescer e aprender juntos. A gente costuma dizer que não interessa quantas pessoas você alcançar. Quem entrar dentro é que essa pessoa tem que estar dentro naquele momento. Sim. E a pessoa vai até entrar e às vezes não vai aproveitar o que tem aí. Mas quem aproveitar é que essa pessoa precisava dessa mensagem. Era o momento dela, né? Era o momento dela. Entendeu? Era o momento da gente falar. Sim. Não antes, não depois. Era um momento. Por isso, quando deixa eu te fazer uma exploração só de uma coisa que eu marquei. Sim. E aí eu vou precisar sair também, que eu tenho que buscar minha esposa no trabalho. Eu te perguntar uma coisa, depois se você tiver uma resposta, você me dá depois a resposta, manda no zap aí. Tem um processo dentro da missão que eu estou fazendo,
E eu quero trazer muitas coisas conotadas com a afrocentricidade ou a afrocultura, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com muitas coisas? Eu quero criar ações dentro da Conebras e colocar nomes africanos. Uhum. Tá? Porque é uma forma de eu tentar ir criando elos, né? E aí a pessoa vai perguntar o porquê. Eu invento muito código. Eu pego a frase, pego as iniciais, invento códigos, que eu falo assim, ó, como a Conebras está trazendo um negócio novo, a pesquisa que você fez no Instagram eu também fiz. Quando eu comecei a pensar falar sobre positividade, sobre o que fazer, eu também procurei um monte de YouTube e não achei ninguém falando sobre isso. Só falam só de racismo e de desgraça. Ninguém fala de positividade, de construção. Construção, ninguém fala disso. Então eu falei assim, ó, quando a gente está criando coisas novas, muita gente precisa dar nomes novos porque aquelas coisas não existem. Né? Você está criando uma coisa nova, não tem, né? Então você tem que criar um nome. Então o que eu faço? Eu crio um monte de sigla, o pessoal até tira um sarro comigo, fala, nossa, você tem que criar tanto assim, mas é uma forma de eu dizer. Por exemplo, assim, tem uma palavra que eu utilizo que chama Meriamevejo, né? Mas eu vou falar, você vai dar risada. Mas o que é Meriamevejo? São as iniciais de meus respeitos aos mais velhos e aos mestres e aos jovens que dominarão o mundo, né? Só vai até os jovens, que é Mevejo, né? Velhos e jovens. Meriamevejo. Mas eu fico procurando palavras que tenham som parecido com palavras africanas, né? Então, Meriamevejo é uma palavra que é uma expressão que eu utilizo toda vez que eu vou fazer um discurso, uma palestra, para uma live com a organização, alguma reunião. Eu falo assim, Meriamevejo, né? Então, meus respeitos aos mais velhos e aos mestres e aos jovens, né? Mas tem palavras que eu gostaria de ter sem eu precisar inventar, só que eu não conheço. Eu não conheço dialeto, não conheço nada, então eu não consigo achar, então eu invento algumas. E até nesse livro que eu escrevi, eu tenho lá o Dicionário Conebras, são as coisas que eu invento, né? As palavras que eu mesmo crio. Agora o que acontece? Ó, tem uma situação assim, ó, a Conebras vai depender, o lema da Conebras é Conebras reunindo forças. Tá? Porque se ela não reunir os 100 milhões, não gera recurso, ideia por ideia não vira nada, né? Se não tiver o recurso para materializar. Então, o alicerce da Conebras são os 100 milhões de afro-brasileiros. É eles que vão viabilizar, é eles que vão concretizar a partir de se tornar sócios, né? Com a contribuição mensal de R$1, de R$2 por mês, que seja. É isso que vai tornar a ideia concretizada. Caso contrário, vira só ideia e morre ali. O que acontece? Então, eu dividi em quatro ou cinco etapas. A primeira etapa está assim, os próprios membros da organização têm que se associar. É a primeira etapa. Eu queria dar nome para essas etapas. A segunda etapa é que cada associado interno traga 2 de fora para se associar, não para fazer parte da associação. Também pode, se a pessoa que não, eu quero participar, eu quero ser voluntário, tranquilo, tem espaço para muita coisa para ser feita. Mas a ideia é que traga mais 2 associados. A terceira etapa, nós vamos soltar uma vaquinha na internet aí, uma vaquinha virtual. A quarta etapa é reuniões familiares. O que é essa reuniões familiares? Nós vamos fazer reunião nas casas das famílias, né? Porque a Conebras vai crescer, eu quero que a Conebras cresça com esse contexto familiar, com esse fundamento. A Conebras é família. E nós temos que reestruturar a família, que é o princípio de tudo. Tá? Então a ideia, eu penso assim, quando nós formos fazer reunião nas casas da família, a gente tem que quase que deixar o sapato do lado de fora, sabe esse ritual, né? De deixar, que nem o asiático faz muito isso, né? Ele deixa o tamanco do lado de fora, né? Para você não trazer as impurezas de fora para dentro, deve ter vários outros conceitos, mas eu quero fazer disso. Mas eu tenho um pouco de medo de fazer ritual e as pessoas acharem assim, não, isso aqui está virando uma religião. Não é isso, é cultura, é respeito, é outro conceito que eu quero dar. Eu quero dar valores, eu quero criar valores. Não quero criar uma religião, quero criar valores. Então, coisas assim. Tem uma planta que eu descobri esses dias, que é uma planta africana, depois até eu te mando, que eu vi na internet. O que eu penso assim, quando a gente for fazer essa reunião familiar, levar uma planta para a mãe da família, para a matrona da família, para a mulher da casa. Então, essa planta vai ser a primeira coisa a entrar, que diz que é uma planta com energização e tal. Tem um nome a planta, depois eu procuro e te mando. E agora, o que eu queria? Quando eu fui explicar para as pessoas da Conebras essa ideia de fazer essa sequência dessas etapas, e que uma das etapas seria fazer a reunião familiar,
para que eles entendessem, no Brasil, não sei se você conhece isso ou já tomou conhecimento, tem um tipo de produto que eles vendem nas casas, que é para vender coisas de plástico, eles fazem reunião, as mulheres fazem reunião e faz Ah, tá. sorteio, Tupperware, Avon, perfume, tem várias empresas que fazem negócio de venda domiciliar. Né? Então, por eu não ter conseguido ainda criar um nome, eu expliquei para eles assim, ó, a quinta etapa é a etapa Tupperware. Então, o que é a etapa Tupperware? É levar a Conebras para dentro da família, fazer reuniões familiares, onde a família pode convidar seus vizinhos ali, afrodescendentes, e a gente explicar o projeto da Conebras, dali marca outra reunião, marca, e vai pulverizando assim. Né? A Conebras vai espalhando de família em família. Então, é esse nome que eu não consegui ainda criar. Né? Que nome que eu poderia dar para essa quinta etapa? Que nome que eu não pode, lógico, não pode ser reunião Tupperware, não pode ser que Tupperware é uma marca. Mas que nome que eu queria pensar um nome. Existe algum tipo de reunião africana que se tenha um nome que eu possa Na falar assim? A verdade, quinta etapa a quinta etapa Miriam me vejo, né? Mas eu queria criar um nome para essas etapas. se as pessoas Eu falei que você soubessem, ia dar risada, eu falei. você vai ver, ó, quando você entrar na plataforma do que está escrito Narrativas Ancestrais, você pode ver dentro das aulas, o primeiro módulo tem as aulas da SLCPA, e você vai ver a aula sobre visão de mundo, língua, fongbe e visão de mundo. Enfim, depois eu vou te passar o número da aula quando você já estiver dentro da plataforma. Você vê o professor Ipiogwe falando de visão de mundo, de nome, porque as pessoas estão dentro da visão de mundo ocidental, que essas coisas soam estranhas para eles. A minha mãe, ela sempre reuniu gente em casa. Por quê? Por dois motivos. Primeiramente, o grupo de igreja dela, ela é responsável de coral. Então, as pessoas vão para a casa dela para fazer repetição. Se não for na igreja, é na casa dela ou na casa de outra pessoa. E dois, ela conhece quase todas as mulheres do bairro. Porque elas têm uma associação de bolão. E aí, toda quarta-feira, eu não sei o que, se reúne na casa de alguém para fazer sorteio de quem vai pegar o dinheiro desta semana. Então, elas se reúnem, elas cantam, elas dançam e depois fazem um sorteio, né? Só que elas que decidem que nome elas vão dar para isso. Você pode ter tantos nomes quanto associações que tem. A associação dela, se eu não me engano, ela chamava de Vidole. Vidole significa criança tem benefício. Ou filhos têm benefício. Ou seja, filhos é riqueza, filho é benefício. Entendeu? Vidole. Para dizer também, essas mães buscam dizer que tudo aquilo que nós fazemos para os nossos filhos. Não é para nós mesmos. Entendeu? Então, existem várias associações Vidole no Benin. Inclusive, já cresceu bastante, tem desmembramentos em vários outros lugares. Então, tem o Vidole. E, às vezes, tem gente que fala Akodjople. Akodjople seria os clãs se uniram. Entendeu? Os clãs se uniram, ou os clãs nascidos se uniram, né? Então, Akó é o clã. Eu sou do Akó, dos Wegbonu. Jople, né? Eles se uniram e juntaram, né? As coisas que eles têm. Então, Akó Jople, às vezes elas usam isso, mas depois vai daquilo que eles querem dar para o nome ou por esperança que eles estão querendo mesmo, entendeu? Outra coisa, quando você fala de família, por exemplo, eu pensei automaticamente no nome que a gente dá para a família em Fongbe, que é Renu. Então, uma coisa que pode ser sempre Renunho. Renunho significa família é bom. Simples assim. Família é bom. Renunho, Renu é a família, é o núcleo família. Renunho, né? É isso. Então, existem os nomes dependendo daquilo que você deseja passar como mensagem. Aqui, por exemplo, essa marca é Ahovi. Ahovi é uma palavra na minha língua que significa príncipe ou princesa. Porque na língua Fongbe a gente não tem gênero. A gente não tem artigo masculino e feminino. Então, ou a gente fala mulher ou a gente fala homem. Mas nossas palavras não ficam pondo e
geralmente as línguas africanas não têm. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a ver que o povo quer dizer, quer saber se a mulher, o direito da mulher, eu falei, não, eu preciso de uma palavra na minha língua, que primeiramente fala para mim, mas que faz com que quando eu quero chamar a outra pessoa, que eu não precise ficar pensando, eu falo, a Rob, quando eu te chamo a Rob, eu estou te falando que você é príncipe. Quando eu chamo a outra pessoa a Rob, eu estou falando que ela é príncipe. Então, e aí tem toda a minha filosofia atrás do Arrobi. Essas duas são os principais signos da marca. Esse daqui, né, quem entende de espiritualidade automaticamente já entende que é a forma espiralada do universo. Né? Não estamos em um tempo linear. É o ciclo e tudo que vai, volta. Volta. Né? E aqui a gente está nos quatro elementos primordiais: terra, água, fogo, ar e terra. Né? E aí eu nunca devo esquecer que eu sou isso. Tudo isso está dentro de mim. Né? E que a vida é essa sucessão de ciclos e essa mistura ao mesmo tempo. E a Hobby, para me lembrar que eu venho de uma linhagem nobre, que eu sou príncipe, que eu preciso ocupar meu próprio trono. Então, você tem toda a razão. Quando você ver essa aula, essa live do professor Eli Piauí, você vai entender porque você está certíssimo pensando em nomes autênticos, entendeu? Porque a visão que vem é totalmente diferente quando você parte dos nomes. Né? Perfeito. Tá legal. Então eu vou esperar essa plataforma aí. E daí você me manda no zap então os dados que você precisa. E dá para. E depois de fevereiro, lá para frente, você me dá um alô quando a gente pode agendar. Sempre vai ter tempo para isso. Eu já vou mandar para você aqui o Tá. Vidole. Vidole. Vidolé. É, e manda a Vidole. tradução do que significa. A Vidole significa Bota aí. E manda um áudio também para me saber. Já estou explorando. E manda um áudio para me saber como é que fala. Tá? Filho no sentido de criança. Tá. Filho, filha é Vidolé. riqueza. Pronto, isso é o primeiro. O segundo o último que eu vou falar para você, renunho, renu, renu, Da família, né? renunho, renu, renunho, família, é muito boa. Pronto, renunho. Simples assim. Então, eu enviei esses dois para você. Você já pode ir pensando agora. Se vocês pensarem em outra mensagem que querem passar, a gente pode ir pensando, construindo, porque né? a grande dificuldade é a correspondência uma a uma das palavras. Isso não tem, Tá. entendeu? Então, a Tem que gente tem passar o que, conceito, né? tem que pensar e elaborar isso. Tá ótimo. Meu irmão, muito obrigado pela sua paciência, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, que é fruto de um trabalho, né? O conhecimento não cai do céu, né? Você que tem que ir buscar, né? Como você mesmo falou, se não tem o livro em francês, vai estudar francês, pô. Se não tem o livro, se ele está em francês, vai estudar francês, né? Não tem que ficar esperando usar isso como justificativa para não saber. Perfeita a sua colocação. E eu fico feliz em saber que você está com essa missão aqui dentro do Brasil e que se eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, eu quero estar à disposição aí. Sou muito pouco em relação ao conhecimento. Aliás, eu não sei nada. Talvez eu possa dizer um pouco para você sobre o que está aqui no Brasil, mas eu não tenho nem formação intelectual, não tenho nem formação universitária, então acho que em nada eu Para posso te com ajudar. isso, para com Verdade. isso. Olha, isso é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir na mente dos nossos filhos. Você viu a pessoa do alto dos seus 67 anos, cara, é uma mina de diamante. Você só fica do lado, você fica ouvindo, 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 ouvindo. Hoje eu li um texto do Abiola, que é o nosso outro irmão, do Amadu Ampateba, né, que é um sábio do continente africano. Ele tem um livro chamado Amkulel, o menino Fula.
né, em que ele explica, é uma biografia, mas excelente. Que ele estava falando um pouco ainda, falei, cara, quando um sabe como a banda Ampateba fala, ele já ensinou para a gente ficar quietinho, escuta e deixe que as palavras trabalhem em nós. Eu não sei nada sobre história afro-brasileira. Eu não sei nada sobre vocês que viveram tudo aqui, então a gente precisa aprender isso com vocês. Esse movimento é obrigatório para a gente entender com quem a gente está falando para não querer uma mudança de hoje para amanhã. Sim, sim. Não querer quebrar a evolução natural, né? Entendeu? Isso, quando eu comecei a fazer esse movimento, eu comecei a entender bastante coisas, entendeu? Então, não fala mais isso, senão nossos filhos vão crescer achando que é na universidade que se aprende ou que se estuda, e não é. Entendeu? Tem razão. Não é. Tem razão, tem razão. Meu irmão, muito obrigado. Deixa eu ir, porque senão minha esposa vai brigar comigo. Aí vai. Eu tenho que ir buscar, eu vou falar que a culpa é sua. Fala, pode botar a culpa em mim, que ela não vai conseguir vir aqui. Não vai brigar com você mesmo, não tem jeito. Tá bom, obrigado, meu querido. Viu? Obrigado, viu? A gente vai se falando. Vamos. Tá, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.